mais lento do que a luz. Uma conversa sobre ciência, o universo e tudo o resto, com David Marçal e Carlos Filhais. Bem-vindos a mais uma edição de Mais Lento do que a Luz, o podcast de David Marçal e Carlos Filhais. O nosso convidado de hoje é Nuno Camarneiro, nascido em Coimbra em 1977, de uma família com ligações à Figueira da Foz. É um escritor e professor universitário português. Formou-se em Engenharia Física pela Universidade de Coimbra, trabalhou no CERN e doutorou-se em Florença, em Ciências Aplicadas ao Património Cultural. Foi investigador na Universidade de Aveiro e hoje é docente na Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa, no Porto, trabalhando na área da conservação patrimonial. Mas o Nuno Camarneiro é sobretudo conhecido pelo grande público como escritor. Em 2011 publicou o seu primeiro romance, No Meu Peito Não Cabem Pássaros, na Dom Quixote, e 2 anos depois, Debaixo de Algum Céu, com o qual venceu o Prémio Leia, publicado na Leia. O seu terceiro romance foi O Fogo Será a Tua Casa, na Dom Quixote, este último sobre o conflito no Médio Oriente, que entretanto reacendeu. É ainda autor de contos, por exemplo, Se Eu Fosse Chão, na Dom Quixote, e de peças de teatro como Autobiografia de um Lugar, no Citec, e de livros infantis como A Casa das Perguntas, na Minotauro. Muito bem-vindo, Nuno. Obrigado, obrigado David, obrigado Carlos, é um prazer estar convosco. Nosso também. É bom voltar a falar contigo. Nuno, vamos começar pelo princípio. Pelo menos pelo princípio da carreira científica. É preciso tirar um curso para haver carreira. Portanto, escolheste Engenharia Física. A mim fazem muitas vezes essa pergunta, porque é que eu fui para a Física. E eu vou-te perguntar porque é que foste para a Engenharia Física e depois, na sequência, se quiseres, porque é que foste parar ao CERN? Será que já andavas à procura da partícula de Higgs? Bem, ora bem, porquê da engenharia física? Ou melhor, a física, porque é, a meu ver, e perdoem-me todos os meus colegas de outras ciências, é a ciência mais ciência, ou seja, é, a meu ver, a ciência onde Eu menos. perdoo, o David, não sei se perdoa. Não, eu estou a ouvir a ver onde é que isto vai Também não parar. relate, se não concordar. Não, no sentido é que é a ciência menos subjetiva, onde conseguimos ter um maior domínio dos dados, dos modelos, ter uma confirmação maior ou uma desconfirmação. Nesse sentido, e também porque é a ciência que se ocupa de algumas das questões mais essenciais. Claro que isto também tem que ver com o período em que eu entrei na universidade, no 95. A física, se calhar, estava mais na moda nessa altura, talvez do que esteja agora, em comparação com outras ciências mais das áreas biológicas e de outras. E, portanto, na altura, quando se pensava em ciência, a física vinha logo à cabeça. Então foste para a Portanto, Engenharia Física mais por causa da Física e não tanto por causa da Engenharia. sim, pronto, depois essa era outra questão, porque a engenharia e não a física teórica. No fundo, queria ter um pouco aquela ligação com a parte mais experimental, não ficar apenas pelos cálculos, pela teoria e ter uma parte mais de aplicação, de experiência, de instrumentação, que foi depois o ramo que acabei por escolher. Portanto, por um lado, quis escolher a física, mas não tanto que não pudesse ter ligação depois até com outras ciências, como acabou por acontecer. Olha, vou fazer uma pergunta traiçoeira. Ainda te lembras dos teus professores? Não. Lembro-me de ti. Não, lembro-me de vários, não direi de todos, mas lembro-me de muitos professores e alguns com quem depois fui colaborando. Por exemplo, o Francisco Gil, colaboro muito com ele, foi ele também o Ele responsável. trabalha em património, não é? Ele trabalha em património e foi um dos pioneiros dessa área em Coimbra e também foi ele que me levou para essa área, ainda no projeto de final de curso. Boa. Até e o CERN, aparece quando? Pronto, eu, quando terminei o curso, pronto, tive a oportunidade de ter uma bolsa de investigação no GIAN, em Coimbra, e estava a trabalhar com GIA detectores. ninguém sabe o que é, diz lá o que é o GIA. Pois, o problema é que eu também não sei, teria agora que ver o acrónimo, o que é que quer dizer, já não me lembro. Era um grupo de investigação na É um Universidade de grupo de Coimbra. investigação, sim, de instrumentação atómica e nuclear. E na altura trabalhávamos com detectores de raio-x, detectores gasosos de raio-x, e tínhamos várias colaborações com o CERN,
e então também surgiu a oportunidade de ir fazer um pouco essa ligação, ou seja, fui para o CERN desenvolver circuitos e componentes para serem usados, por um lado, em Coimbra, no grupo, e por outro lado também no CERN. Até que ideia ficaste do CERN, né? Andaste lá embaixo, nos túneis? Eu não trabalhava no túnel, mas fui visitá-lo, claro. E fiz componentes que terão sido utilizados no LHC. Isso foi antes da partícula de Higgs aparecer, não foi? Foi antes, sim, foi antes da É descoberta. pá, se não fosse esse aparelho que fizeste, se calhar a partícula não tinha aparecido. De certeza, de certeza. Desta tua Não, mãozinha. eu estive em 2005, tive o ano de 2005. Ela apareceu depois em 2000 e quando é que foi? Há 20 anos, não é? A Foi, partícula de Higgs apareceu talvez em 14, por aí, o foi mais bosão de tarde, Higgs. mais tarde. Hum. Agora teríamos que ir ao Google, não quero estar a teclar para não entrar o som. Não, mas dizia que a experiência do CERN é assim uma espécie de cidade da ciência, não é? Vocês imagino que já lá tenham estado. Sim. Portanto, há vários milhares não só de cientistas, mas de engenheiros, enfim, de todas as profissões necessárias para o desenvolvimento de uma experiência daquela escala. E tem uma coisa muito boa, que é o CERN promove os encontros, não é? Ou seja, é uma coisa que na sua arquitetura, digamos, promove-se a ideia de que se tens uma dúvida, como é que podes fazer determinado software ou como é que podes aplicar determinado modelo, diz bater à porta do gabinete, se calhar da pessoa que o desenvolveu ou do maior especialista naquela área, e isso é algo muito saudável, quer dizer, não é um ambiente muito hierarquizado, toda a gente se encontra nos restaurantes, nas cantinas, e isso é, enfim, este ano passou, vi o Oppenheimer, vocês também devem ter visto, temos aquela ideia do laboratório de Los Alamos, não é? Se calhar o CERN é a coisa mais parecida que temos na Europa com Só isso. que não se faz bombas. Só que não se faz bom, mas ainda com esta vantagem, não é? Antes, pelo contrário. Só se pode fazer um buraco negro que engole o universo, não é? Pronto, mas isso acontece. Era um processo maluco, uns tipos malucos disseram que ia ser o fim do mundo. Ainda não foi, ainda não foi. Não, São sempre previsões, é sempre muito frustrante prever o fim do mundo, não é? Porque se acontecer, como diz o Carlos no prefácio a um livro que nós somos coautores, não estamos cá para nos gabar, não é? depois não serve de nada, só se pode falhar, não é? Não há forma de acertar. Olha, Mesmo que acertar, não sabes que acertaste. então e qual é a relação do bosão de Higgs com a conservação patrimonial? Ou seja, como é que a física pode ajudar a arte, que agora é a tua área, não é? Eh, e como é que a arte pode ajudar a física ou a ciência em geral, se é que pode? Pois bem, é assim, a forma como todas essas áreas se cruzam, eu acho que a curiosidade é que as une, não é? Ou seja, acho que não são, quer dizer, há muitos cientistas com curiosidade pela arte e pela literatura e por muitas outras áreas, assim como também há muitos escritores e muitos artistas com interesse pelas ciências. Normalmente quem é curioso não é curioso só numa área, não é? Quer dizer, seria estranho alguém ter uma enorme curiosidade numa área e não ter curiosidade nenhuma pelas outras. E, portanto, eu diria que aquilo que me move é sempre a curiosidade, a vontade de saber mais sobre o que quer que seja. Relativamente à ligação mais direta entre ciência e arte, eu, no meu caso, como fui desenvolvendo a minha carreira científica na área da instrumentação, portanto, utilizo várias técnicas da física e também da química para estudar a matéria, os diferentes tipos de matéria, especializei-me no meu doutoramento em fazê-lo para estudar obras de arte. Ou seja, para saber quais são os materiais que compõem as obras, em que estado estão. Pinturas, esculturas, que tipo de obras de arte? Tudo, pintura, escultura, mas também obras em papel, sei lá, já analisei as coisas mais diferentes, mapas antigos. Aliás, um dos primeiros trabalhos que fiz foi sobre alguns mapas da coleção do professor Navais Conde. Eu lembro, foi uma coisa que eu adquiri quando estava à frente da biblioteca. Exatamente. E que hoje estão online, isso foi digitalizado. Sim. E eu estudei 3 dos mapas, isso depois até foi publicado. Portanto, foi até um dos primeiros trabalhos que fiz nesta área. E, portanto, vamos cá ver, são técnicas, sobretudo da espectroscopia, mas também da microscopia eletrónica, entre outras, que podem ser usadas para estudar
as mais diversas coisas, mas que são muito usadas e cada vez mais para estudar obras de arte, porque permitem, em colaboração sempre com historiadores, com restauradores, etc., saber mais sobre as obras e muitas vezes até descobrir coisas insuspeitadas. Se é verdadeiro ou falso, se há uma obra escondida por outra, se foi repintada, se a intenção primeira do artista era uma e depois mudou de ideias e acabou por fazer outra coisa. Portanto, isso tudo são perguntas que esta área em que eu trabalho tenta responder e tenta desenvolver. Portanto, isso é como a física pode ajudar a arte, e já agora pedia também uma chega para a segunda parte da pergunta, como é que a arte pode ajudar a física ou a ciência em geral? Pois, essa é Além uma. de dar os objetos, não é? Sim, além das objetos. Não, por acaso, eu cada vez mais noto que, enfim, nós hoje estamos no paradigma da interdisciplinaridade, não é? Ou seja, as áreas não são, as áreas científicas não são estanques, não é? Nós não falamos só com físicos ou só com químicos, e há contributos que vêm de outras áreas, por vezes até de forma insuspeitada. E a arte, creio que tem ajudado muito a ciência, desde logo até num domínio, que é no domínio do ensino e da divulgação da ciência. Dá-nos modelos gráficos, dá-nos formas de visualizar ideias e conceitos que se calhar não nos são naturais. E, portanto, o trabalho com artistas. Eu adoro ver aquelas paisagens de exoplanetas que nós nunca podemos fazer ideia como é que realmente são. Mas lá está, isso é um exemplo, isso é um exemplo. Não, e mesmo, vamos cá ver, se nós pensarmos que a primeira aproximação que as pessoas e que os miúdos têm à ciência, muitas vezes é através do cinema, não é? E o cinema é arte e é uma forma de passar os conceitos científicos para um suporte gráfico. Por exemplo, às vezes quando falam da relatividade, não sei quê, em escolas, é assim, quem tiver visto, por exemplo, o Interstellar, é muito mais fácil explicar a ideia, não é, das alterações do tempo através de um filme como o Interstellar do que estar a fazer equações no quadro. Pronto. E nesse aspecto, eu acho que a arte é muito útil à ciência e muitas vezes também nos põe a pensar nas coisas de forma diferente. Oh, Nuno, eu, como sou físico teórico, percebo perfeitamente isso e concordo, mas ainda acrescentaria mais, quer dizer, aquelas partículas fundamentais e forças fundamentais do CERN, que são procuradas no CERN, no fundo, aquilo obedece a princípios de simetria, o que significa princípios estéticos. E, Estéticos. portanto, no fundo, a busca da beleza, que se faz na arte encontra um paralelo na busca, de certo modo, da beleza que também se faz, na física. Sim, e na verdade, vamos cá ver, tanto numa área como noutra, nós estamos a tentar ir ao encontro do mundo que existe e da natureza, não é? E, portanto, a arte também, o que é que se chama, o que é que se diz, quando se diz que uma obra de arte é harmoniosa, o que é bela, muitas vezes é porque as proporções estão de acordo com algumas que encontramos na natureza, as cores, a forma como as cores estão combinadas também obedecem a certas regras escritas ou não escritas, e isso é o artista também a ir procurar no mundo natural em determinadas leis, aquilo que é o belo. E quem faz ciência tenta, através das leis, das suas descobertas, também saber mais do mundo e poder espelhar mais do mundo dessa forma. Não é? Portanto, de uma forma e de outra, estamos a tentar fazer o mesmo. O Sim, binómio de mas Newton é tão bonito como a Vênus de Milo. Poderíamos discutir se é ou não. Mas a diferença é importante, quer dizer, a beleza, no sentido artístico, não é quantificável, não é? Não podemos matematizá-la. Não é quantificável, mas é igualmente escrutinada, no sentido, hum, o grande escrutínio das obras artísticas ou literárias, normalmente é o tempo, não é? As coisas que vão ficando, que vão sendo lidas e vistas e vão influenciando outros artistas, são aquelas que, de algum modo, vão sendo aprovadas. É uma espécie é o peer review na versão da arte. E essas provavelmente são as que mais dizem de nós, mais dizem da nossa relação com o mundo, não é? São aquelas que continuam ainda a dizer alguma coisa, que nos continuam a dizer alguma coisa. O Italo Calvino dizia isso, não é? Que as obras-primas são aquelas que continuam sempre a dizer-nos coisas ao longo dos tempos.
E, portanto, não são quantificáveis como a ciência, nem sequer são falsificáveis, não é? Quer dizer, na ciência ou está certo, ou está errado, ou está certo até vir uma nova proposta que torna a outra errada, ou que seja mais exata, ou que seja mais específica. É um método diferente de confronto direto com o real através da medição de parâmetros, etc. Na arte há outros métodos, há outro escrutínio, mas existe também esse escrutínio. Também há uma comunidade que olha para aquilo que se fez e vai, de algum modo, emitindo opinião. Sim, no caso da arte há talvez uma desvantagem em relação às ciências, pelo menos as ciências mais exatas. É que por vezes a arte está mais sujeita a modas, não é? Tens modas em que em determinados períodos parece que certo estilo ou certo tipo de obras são maravilhosas e toda a gente e são muito valorizadas e se calhar passado algumas décadas perdem todo o seu interesse e até são mais ou menos esquecidas. A ciência, o escrutínio da ciência é menos permeável a esses mecanismos Também há de umas moda. modas, mas Também se há umas calhar não é. modas. Claro. E digamos que na arte, talvez, digamos, ao contrário da ciência, não há um árbitro final que é a natureza, não é? Portanto, na ciência procuramos, entre aspas, a verdade, na arte procuramos, talvez, não uma verdade comprovável, pelo menos, ou uma verdade confrontável com algo que não é, que transcende o ser humano e o artista e o criador, não é? Sim, não, e vamos cá ver, há um grau de subjetividade muito maior na arte. A prova disso é que pode haver obras que determinadas pessoas adoram e que outras odeiam, e umas acham que são muito relevantes e outras pouco relevantes. Mas, mais uma vez, com o passar do tempo, quer dizer, nós se continuamos a ler Homero é porque há ali alguma coisa de verdadeiro, se quiser, ou se continuamos a ler mesmo a Bíblia ou outro tipo de texto, é porque aquilo ressoa no que é o ser humano e nos continua a provocar pensamento e a provocar reflexões e continua a dialogar connosco, não é? Isso creio que sim, que existe. Há mais, Muito há, bem. ma- há mais conhecimento válido do que apenas a ciência, isso parece claro, e entre os quais Mas a arte. já agora só para acrescentar uma coisa, e também, sobretudo nas artes plásticas, há uma grande dose também de conhecimento técnico que é preciso desenvolver. O tipo de conhecimento técnico necessário para fazer uma obra, um retábulo do século XVI, ou uma capela sistina, um fresco, ou uma escultura Ou um filme moderno, não é? ou um filme moderno, é enorme, não é? Quer dizer, é preciso muito conhecimento técnico e grandes equipas, não é? Um filme necessita do conhecimento técnico de dezenas ou de centenas de pessoas a contribuir para o mesmo fim. Sim. Entremos agora na literatura. E vamos também começar pelo início. Como é que a literatura apareceu na tua vida? E eu vou pôr a questão a certa altura, de um modo lírico. Eu sei que o teu estilo é muito lírico. Como é que os pássaros começaram a não caber no teu peito? Pois, assim, na verdade, a literatura sempre esteve presente desde muito cedo. E acho que isso é mais ou menos comum a quem tem uma relação forte com a literatura, que normalmente começa na infância, não é? Em particular, eu recordo-me daqueles verões longos na Figueira, onde eu vivia até aos 18 anos, até para a universidade, e que ali chegados a setembro, já fartos de praia e dessas coisas todas, eu e o meu irmão, que não por acaso se tornou autor de banda desenhada, passávamos tardes inteiras na biblioteca da Figueira. A família é toda artística. Sim, sim. Aliás, o meu irmão fez Belas Artes e é autor de banda desenhada. Eu sei, eu sei. E a irmã é apresentadora, não é? Sim, sim, portanto, todos temos aqui uma vertente Há aí um género qualquer. e, Então estavas na Figueira e o verão era muito grande? e o verão era muito grande e passávamos muitas tardes na biblioteca a despachar tudo o que era banda desenhada, não é? O típico franco-belga, mas não só. E daí, de repente, começávamos a passar para os livros juvenis e dos juvenis para os outros, e aquilo em muito pouco tempo, não é? Porque É uma grande biblioteca, é da Figueira, tem muitos volumes na Biblioteca da Figueira da Foz. é ótima e já na altura tinha aquelas salas que na altura não eram tão comuns, hoje em dia são mais, em que os livros não estão arrumados lá longe. Podias pegar, abrir, desarrumar e estava tudo muito, muito acessível. Isso foi fundamental. Claro que também ajudava o facto da minha mãe ser professora primária, portanto havia livros em casa, havia gosto pela leitura e havia algo que eu acho que é muito, muito bom, que é haver livros
para adultos, livros os Essas e os Kafkas e uma série de outras coisas, ali nas prateleiras. E claro, miúdo, por curiosidade, de vez em quando abria um e ficava ali a entreter, mesmo sem perceber muitas vezes muito. E eu até acho que os livros que nós não entendemos são os mais responsáveis pelo nosso prazer e gosto pela leitura, porque convida-nos a voltar a lê-los, a voltar lá muitas vezes e tentar perceber cada vez mais um bocadinho. Eu acho que eu desconfio sempre muito daquela história dos livros terem idade, não é? Este livro é para os 4, 6 anos, aquele é para os 10, 12, este é para os 12. Eu acho que isso é um disparate, pronto, porque nós nunca sabemos o que é que nos pode prender e às vezes o que não entendemos pode ter mais um poder maior de atração sobre nós. Isso é a leitura e a tua escrita, a certa altura. Olha, eu acho que é um bocadinho aquele o mesmo mecanismo que leva a quem gosta de música de tentar tocar e cantar. Eu, como não tenho má voz e não tenho talentos musicais nem outros, a literatura ou a escrita foi aquilo que me pareceu mais execuível. Não tenho os talentos também de gráficos do meu irmão para desenhar, e eu fui experimentando várias coisas, mas a minha ligação maior sempre foi com a literatura e com a escrita. Eu apanhei ainda nos últimos anos da faculdade aquela altura em que com a explosão dos blogs, portanto, em que muita gente começou a ter blogs e a escrever textos que ficavam ali algures entre o que são hoje os posts do Facebook e pequenos ensaios, pequenas reflexões, comentários às notícias, e isso começou-me a levar a ter maior cuidado com a escrita, a experimentar diversos estilos, e se calhar foi o primeiro arranque para que mais tarde depois viesse a experimentar escrever. Então, o primeiro livro, como é que surge? Olha, o primeiro livro, eu comecei a escrever, eu tinha um blog, ele ainda existe, mas não tem sido alimentado, que se chama Acordar um Dia, onde eu comecei a experimentar cada vez textos mais literários. Mas eu encontrei lá textos poéticos nesse blog. Sim, foi o único local onde me arrisquei a escrever Tu se pensas que ninguém lá vai ver essas coisas? Pois não, está tudo. Uma vez na internet para sempre, não é? Exatamente. E depois comecei a escrever, a pensar num possível livro. E eu tinha até uma primeira coleção de contos. E, entretanto, conheci a Maria do Rosário Pedreira, que é a minha atual editora. Que sei que também Eu conheci antes na Gradiva, porque ela esteve muito trabalhou tempo na Gradiva, exatamente. à frente da Gradiva, e o meu Física Divertida foi editado por ela, logo no início. Está tudo ligado. Eu conhecia de uma forma completamente inusitada, porque eu estava em Florença a fazer o meu doutoramento, tinha conhecido uma leitora de português da Universidade de Pisa, que estava a organizar um encontro de poesia lá na sua universidade. E ela, portanto, ia receber as convidadas, que eram todas portuguesas, e precisava de ajuda para as boleias do aeroporto Começaste como turista. Eu comecei como motorista, eu ofereci-lhe uns préstimos, que eu tinha carro, fui de Florença até Pisa para ajudar, e a Rosário foi uma das pessoas a quem eu fui buscar, e depois jantei lá e temos a conversa, e portanto conheci a Rosário nesse contexto. Então mais tarde apresentei-lhe essa coletânea de contos, de que ela gostou muito, mas avisou-me logo, não, gostei muito dos contos, mas começar a carreira literária em Portugal por um livro de contos é proibitivo. Ninguém lê contos, ninguém compra livros de contos, por isso não gostarias de escrever um romance? Foi a pedido. Foi mais ou menos, sim. Foi uma sugestão dela. Eu primeiro disse que não e depois estive a tentar perceber como é que se escrevia um romance. E durante 2 anos estive a trabalhar nisso até chegar ao Até apareceu livro. lá o pássaro e o homem. Olha, e o segundo? O segundo depois teve um êxito retumbante, não é? O Prémio Leão é o maior prémio literário. Sim, o primeiro correu bem. Eu comecei logo a escrever o segundo livro. E alguém, já nem me recordo quem na altura falou, olha lá, porque é que não concorres ao Prémio Lei e tal? E eu achei que sim, não é? O concorrer a prémios é bom porque obriga-nos sempre a tentar fazer algo mais. Na altura não é? o dinheiro era maior do que hoje, aquilo era uma pipa de massa, não Era é? muito dinheiro, era. Embora eu tive azar, sabes, porque foi na altura da Troika, em que subiram os escalões todos e eu fui o primeiro em que me levaram quase um terço do prémio na altura. Do prémio. Mas era cerca de 60 mil euros, se não me Era engano. 100 mil euros, 100. 100 mil? Epá, isso um livro, pá, você paga 100 mil euros, é É fantástico. verdade, não, Mesmo com impostos, pá, não é mau. não foi nada mal. E pronto, sim, tive essa sorte, essa fortuna de ter Olha, ganho. e o que é que uma pessoa faz com um êxito desses? Porque é um êxito, é uma responsabilidade, pá. O que é que fizeste depois disso?
É ainda verdade, normalmente com estes prémios, e este, pronto, para o contexto nacional é um grande prémio, mas já para não falar de outros ainda maiores, é muito comum quando se ganham estes prémios, durante os anos seguintes não se escrever nada, porque entre as solicitações todas, das entrevistas, das visitas aqui e ali, etc., uma pessoa, e mesmo em termos mentais, parece que não há espaço nem tempo para escrever outras coisas. Só vais ao que queres, pá, só aceitas o que queres. Sim, mas sabes que se sente essa pressão, não Eu é? sei. Então, num país pequeno como o nosso, ainda mais. Mas há escritores que são bichos do mato. Às vezes também o caso é cultivado também um bocadinho isso. Fazem pose. Aliás, tanto é que são bichos de mato até um mês antes do lançamento, onde começam a dar entrevistas a torto e a direito e depois voltam A para. menos que já sejam consagrados. Sim, sim. Olha, é muito interessante essa coisa do Prémio Leia, porque eu acho que há mais dois autores. Estou-me a lembrar de um Marcelo brasileiro que é matemático, mas já havia um engenheiro eletrotécnico. Epá, há Sim. aqui uma coincidência brutal. Três grandes prémios da literatura ganhos por gente das ciências. Pá, tu tens alguma interpretação para isto? Olha, acho que é uma questão também geracional, ou seja, acho que enquanto que em gerações anteriores havia muita gente a ir para letras por vários motivos e havia muito bons alunos, etc., a ir para letras, houve uma altura em que a ciência passou a ser mais atrativa e, portanto, eu vejo que mesmo nas escolas que visito com os meus alunos, aqueles que são grandes leitores são os melhores alunos. Portanto, os melhores alunos, sejam lá de que área for, tendem a ser leitores. Pronto. E, portanto, acho que há isso, as pessoas interessadas e boas Os meus alunas. alunos foram para ciências, é isso? Isso por um lado, sim, isso por um lado. Por outro lado, também há aqui outra coisa, que até há alguns anos, para ter sucesso ou para conseguires escrever livros e serem publicados, tinhas que estar no meio. Tinhas que ou estudar áreas de letras, ou por motivos familiares, etc., estar já dentro do meio. E isso democratizou-se um pouco, mas também repara que não é por acaso que este prémio Leia é um prémio sob pseudónimo. Não se sabe quem é que está a ser avaliado. Não sei se haverá aqui uma coincidência de pessoas que estão fora do meio ganharem um prémio e se calhar não ser tão fácil Pois. ganhar outros, não sei. Pois. Olha, tens um registro de vários géneros, não é? De contos, de romance, de literatura infantil, teatro, mas há bocado já se falou disso, tens poesia nos blogs, ainda não escreveste nenhum livro de poemas. Não, não, e não sei se alguma vez irei escrever. Acho que a poesia, ou melhor, eu consigo perceber na prosa, ou mesmo num livro infantil, ou mesmo numa peça de teatro, consigo perceber se aquilo tem ou não tem qualidade, se deve ser apresentado, etc. A poesia é muito mais difícil de ter esse escrutínio. Um dia que pense, terei que me valer de alguém em quem confio muito. Mas lês poesia, mas achas que a tua não é suficientemente boa? Como é que Não, fala? tenho dificuldade, ou seja, há poesia muito consagrada de que eu não gosto nada, não me diz nada. Há outros poetas eventualmente não tão consagrados, dos quais me sinto muito próximo. Acho que é um meio muito diferente do romance ou de outros meios. Olha, Uh, falando da literatura, tu, enfim, estás no meio literário, vais aos encontros literários, às feiras do livro, fazes esse circuito todo, em Portugal e lá fora. Ehm, mas, portanto, conheces muita gente na área. Como é evidente, também lês muita coisa, não é? Lês muita coisa. Portanto, a tua ideia sobre a literatura portuguesa contemporânea é diferente, naturalmente, da minha, que vou lendo algumas coisas, mas não conheço tanta gente, nem li tanto como tu. Quais são os teus. Eu vou perguntar-te isto e espero uma resposta, digamos, rápida. Autores que quem sentes mais afinidade, que gostas mais de ler, independentemente das pessoas, de que gostas mais da prosa ou enfim, ou da escrita deles. dos atuais, queres Sim, dizer? dos atuais, sim. Olha, Se não vais falar dos antigos, já morreram todos, por isso. sim, isso são as respostas de políticos, não é? Que é sempre o Bessa, o Camões e o Pessoa. Exatamente. Um, Mas isso aí votamos todos a favor. Agora, sim, sem dúvida. agora, naquele processo de uma pessoa ir apurando aquilo que vai ficar no tempo, porque muita gente vai gostar. Olha, eu acho que
houve um alargamento primeiro do número de escritores e mesmo em termos dos estilos, ou seja, acho que há muita gente a escrever de formas muito diferentes em Portugal, não é fácil identificar um estilo português, acho que isso não existe, acho que há vários estilos ou várias formas de escrever atuais. Há nomes também bastante consagrados que eu acho que escrevem muito bem, sei lá, os que vêm, assim, de repente, o Gonçalo M. Tavares, o Walter Ugumem, mas também o Afonso Cruz, o Tordo, quer dizer, ou a Dulce Maria Cardoso, por exemplo, são todos autores de quem eu gosto muito, já para não falar do Lobo Antunes, ou da Maria Teresa Horta, que são mais de uma geração anterior. Gosto muito, há pouco falavas da poesia, não por ela ser minha editora, mas gosto muito da poesia A da Maria do Maria do Rosário. Rosário Pedreira. Acho que Por consegue acaso eu também ali... gosto, já agora eu também gosto. Sim, acho que consegue algo raro, que é fazer boa poesia que o grande público lê com gosto e que consegue relacionar-se com ela. Aliás, não por acaso ela também escreve muito letras, não é? Para Para fados, para fados e canções. canções, não é? Sim, ou seja, é uma poesia que funciona, que resulta. Mas sim, assim, para te dar alguns nomes, de repente diria esses, por exemplo. Sim, estamos agora nos 50 anos do 25 de Abril, quer dizer, a literatura portuguesa agora já é feita por pessoas que nasceram depois, como é o teu caso, não é? Podemos falar digamos, de uma geração depois do 25 de Abril, quer dizer, com certeza as gerações cedem-se umas às outras, mas na literatura portuguesa nota-se essa renovação. Por outras palavras, o 25 de Abril mudou a literatura portuguesa? Mudou, olha, mudou desde logo aquilo que há pouco falava, democratizou o acesso à literatura. Ou seja, há uma coisa que às vezes se diz até de formas jocosas, que hoje em dia qualquer um pode escrever um livro, não é como se isso fosse péssimo. Não, isso é excelente. Que qualquer um possa escrever um livro é maravilhoso. Depois, se é bom ou mau, isso é outra história. Mas que cada um possa escrever um livro, eu acho isso excelente. E, portanto, isso democratizou muito. Já não tinhas que pertencer a um certo meio, a uma certa classe social, ou mesmo ter feito determinados estudos para poder escrever. E isso Até um nota engenheiro físico já pode é escrever um romances. engenheiro físico, vê lá tu. E isso nota-se até. Tu tens escritores que têm influência mais europeia, outros influência mais americana ou japonesa. É muito diversificado as propostas literárias que temos atualmente. E depois também há outra coisa, que nós, depois do 25 de Abril, podemos dar-nos ao luxo de não termos que escrever livros engajados politicamente. Ou seja, podemos fazê-lo, claro, mas aquilo que tu via antes do 25 de Abril, todos os livros, ou quase todas as obras, tinham de ter um statement político, não é? De algum modo, porque os tempos assim o exigiam. Depois do 25 de Abril deixou de haver essa exigência, de algum modo, e agora se calhar estamos a voltar a um tempo onde rapidamente se calhar vai voltar a ser necessário, parece-me. Nuno, tu tens um pé na literatura, portanto temos estado a falar essencialmente de literatura, como o Carlos mencionou e como é por mais evidente, também és um físico. Na verdade, há uma outra pessoa que também tinha esse perfil, que acabou por ficar famosa, que é o Charles Percy Snow, ou que ficou conhecido como Isso não. C.P. Snow, que ele fez uma famosa palestra em 1959 na Universidade de Cambridge, que se Das duas intitulava culturas. As Duas Culturas, em que ele falava desta clivagem, desta distância, até desta desconfiança mútua entre a cultura das ciências naturais e a cultura das humanidades, a cultura dos intelectuais literários e a cultura dos cientistas naturais. Tu, tal como o C.P. Snow, tu reúnes as duas coisas. O C.P. Snow também era um escritor, além de ser um físico, portanto ele era muito parecido contigo, assim, visto de repente, não é? Portanto, como é que tu vês, já passaram muitos anos, muitas décadas, desde 1959, como é que tu vês a relação atualmente entre as ciências e as humanidades e até no caso particular em Portugal? Olha, essa pergunta é bastante complexa. Eu, por acaso, estive a semana passada na Universidade de Coimbra a refletir sobre algumas dessas coisas, numa conferência, e por acaso mostrei exatamente essa citação do C.P. Snow, em que ele falava das duas culturas e dizia que se esperava, na altura, que se esperava que qualquer pessoa tivesse lido Shakespeare, mas que quando ele perguntava qual era a segunda lei da termodinâmica, pouca gente saberia dizer qual era, não é? Nós Por isso sabemos.
Nós sabemos. Ele falava das duas culturas. Entretanto, não, os tempos, eu acho que mudaram muito isso. Primeiro, eu pergunto-me quantas pessoas terão lido Shakespeare que não as que estudaram letras. Também não sei quantas hoje A em dia. Inglaterra tem de ler, é como aqui Inglaterra, o sim. Camões. Mas eu acho que a coisa ainda se fragmentou mais. Eu acho que se havia duas culturas, neste momento haverá mais. Quando falamos de Epá, isso é um problema. Quais são as outras? não sei, quando pensamos, por exemplo, na economia, empreendedorismo, etc., se calhar aí já é também outra cultura. Das ciências sociais, se calhar também já é outra cultura. Eu acho que houve uma fragmentação e até acho outra coisa. Acho que um certo conceito que existia, podemos dizer, ou cultura geral ou talvez cultura comum, que é uma coisa diferente. Havia uma cultura comum no Ocidente, estou a falar do paradigma ocidental, que se esperava que toda a gente mais ou menos pudesse conhecesse e pudesse até citar essa cultura comum, não é? Era um bocadinho aquele cânon ocidental. E acho que isso foi posto muito em crise, ou melhor, foi posto sob pressão e entrou em crise no final do século XX, por vários motivos, por questões de multiculturais, também os vários movimentos, movimentos pós-modernos que puseram isso tudo sob pressão e com isso ganharam-se muitas coisas. Ganhou-se, por exemplo... E perderam-se outras. Perderam-se outras. Ganhou-se essa perspectiva não eurocêntrica, foram incluídas muitas mulheres no cânon, etc, etc. Por outro lado, perdeu-se a ideia de referência, ou seja, perdeu-se um pouco aquela ideia de que havia verdades, que o método científico era uma forma de aceder à verdade, etc. Tudo isso foi posto em causa e parece que hoje em dia vale tanto a opinião de um cientista como de um político populista ou de alguém que de repente, ou de um influencer que tem 200 mil seguidores e ganha muito dinheiro e que a sua opinião é tão válida como a de outro qualquer. E isto é um problema epistemológico, é um problema sobre o conhecimento, o valor que damos ao conhecimento e como é que podemos estabelecer de algum modo o que é verdade. E acho que isso está muito em crise e acho que é um problema com o qual nos vamos ter de confrontar nos próximos tempos, com depois tudo o que resulta daí, com todos os problemas negativos, e inclusive nós vemos, não é, a subida ao poder de pessoas muitas vezes sinistras, muitas vezes sustentadas em notícias falsas, em má ciência ou anti-ciência, por aí fora. Estás pessimista? Eu não sou pessimista, agora acho que se calhar antes de melhorar vai piorar um pouco. Isso é possível. Só esperemos que não piore muito. É isso, é isso. Bem, vamos então ficar com essa frase animadora, portanto, que vai melhorar depois de piorar um pouco, e agradecer ao Nuno a sua participação aqui no nosso podcast e despedir-nos até ao próximo Mais Lento do que a Luz. Muito obrigado, Obrigado, Nuno. Nuno. Obrigado Obrigado. por conversar convosco e até à próxima.